E cheguei acelerado com mais um episódio da LunoCast, dessa vez com uma amiga que eu tive a oportunidade de conhecer esse ano e que coincidência que é muito dentro da minha área. Então essa entrevista vai ser muito mais fácil de estar acompanhando. Seja muito bem-vindo, Cíntia Bueno, com vocês aqui no LunoCast. Obrigada, Bruno. Muito obrigada por esse convite. É um prazer imenso, uma honra para mim, né, receber esse convite do Bruno. Nos conhecemos há tão pouco tempo, né, Bruno? Foi agora, né, em Foi agosto. no Alto Encontro, No né? Altos Encontros, está vendo o resultado do Altos Encontros, Verdade. conexões, network. E a gente hoje produzindo um podcast junto, na Verdade. Lolocar. Eu fico muito feliz porque algumas pessoas que a gente vai participar do podcast e a gente acaba tendo dificuldade. E é muito interessante estar nesse podcast com você porque é algo que a gente em pouco tempo compartilhou, né? Momentos, ideias e tem tudo a ver com o mundo automotivo, né? Com o empreendedorismo, né? E é muito bom, mas fala um pouquinho, conta um pouquinho da sua história com relação a esse interesse, onde começou até chegar hoje, né, no ramo automotivo, que pelo fato de ser do sexo feminino, talvez encontre uma barreira bem maior do que o comum, né? Então estou super curioso para saber essa história lá do início, onde começou. Ah, que legal, que bacana. Espero que eu venha contribuir aí, né, com as mulheradas principalmente, né, nesse vão gostar. Estou tudo ligado aí agora, aí, esperando notícias. Estou aqui realmente para levantar a bandeira, né, para o público feminino no setor, do segmento automotivo. Mas essa paixão começou lá atrás, assim, quando eu conheci o senhor Marcelo Cabral Bueno. Marcelo está aqui com a gente, né, Marcelo? Só nos bastidores. O meu digníssimo, quando eu conheci ele, há muitos anos atrás, né? Na verdade, a gente tem 25 anos juntos, o total, mais 19 anos de casado. Bacana. Mas, assim, a paixão por automóvel foi quando a gente começou a namorar. E ele sempre muito envolvido com esse setor, né? Com esse segmento. Dois primos dele já tinham também, né? Já eram empresários nessa época. E ele também ajudava, ele era vendedor, tudo. E aí eu comecei a observar, comecei a pesquisar algumas coisinhas, ele me apresentar, né? E aí comecei a ficar curiosa, porém eu era CLT, né? Eu trabalhava de carteira assinada, fazia faculdade trabalhando de carteira assinada, e aí fazia importação e exportação, nada a ver, né? Com segmento, fazia importação e exportação de vários produtos, várias mercadorias, como agente de carros. Esse foi o primeiro contato com o carro? Então, foi quando a gente estava namorando, né? Prestes a casar. Ele já com essa pegada por conta dos parentes, né, dos primos, e ele já era vendedor, inclusive, até mesmo da loja de um primo, e eu comecei a observar, e eu falei, gente, muito curioso, né, esse ramo, tô gostando um pouquinho que ele falava, tô gostando, tô assim, namorando ele, namorando o segmento, só que um belo dia, né, quando a gente, em 2005, né, nós nos casamos em 2005, e aí ele falou, Cíntia, você acabou de se formar, você acabou de, né, se formar em administração de empresas. Né? Eu tenho esse objetivo de ser dono do próprio negócio, tenho esse sonho, né? Quer vir comigo? E né? É um convite, né? Casamento é convite duplo, não, E aí ele fez esse desafio, para mim foi um grande desafio, porque eu vim de uma família muito tradicional, né? Meus pais sempre foram muito regrados em relação, né, à carteira assinada, aos benefícios. A segurança, né? A questão da segurança de uma CLT. Então eu fui bem, assim, com muito medo. Eu confesso que... Não se entregou, não confiou. Quando eu recebi esse convite dele, assim que a gente casou, né? Ele, vamos unir o útil ao agradável, você é formada em administração de empresa, com essa vontade de ser empreendedora, de ser dona do próprio negócio, eu também, eu já conheço um pouco de automóvel, mas eu falei, eu não conheço nada, não sei de nada. Eu, você aprende, começa como minha secretária, né, mexendo, atendendo o telefone, e foi assim. Então, foi assim, eu abandonei tudo. Isso foi aqui em São Gonçalo mesmo? Em São Gonçalo mesmo. Essa é a loja que vocês construíram? A primeira loja foi na Avenida São Miguel também, só que uma lojinha pequena. Na verdade, uma lojinha pequena, na metade da Avenida São Miguel. E ali a gente começou, tínhamos sócios, né? Só que Deus tinha um plano pra gente, né? Interessante que Deus sempre usava pessoas, a gente, né, nossa religião, né, nós somos cristãos,
que a gente sempre frequentando muitos cultos e algumas igrejas, e sempre tinha alguém que entregava pra gente que nós seríamos dono do próprio negócio e não, assim, ter sociedade, que a gente seria sócio, seria nós dois e Deus, sabe? Só que ali a gente tinha sociedade nessa primeira. Aí foram alguns aninhos, 2 aninhos, eu como secretária, atendente, mas fui, né, gostando da área, aprendendo. aprendendo. Sim, CLT nunca mais, agora é só desenvolver atividade. E aí houve um rompimento ali, né? A primeira loja houve um rompimento e nós entendemos o projeto de Deus, entendemos o que Deus queria para a nossa vida e fomos realmente, foi um desafio muito grande abrir a nossa primeira loja sozinhos, né? Eu, ele e Deus, né? Primeiro Deus. Você comentou sobre a questão da família tradicional ali, é interessante a gente enfatizar isso, porque é um desafio. Você sair de algo que te traz segurança, que é a CLT de alguma forma, né? E a família apoiou essa ideia também, seus pais, como você falou que seus pais conduziram de uma forma bem tradicional ali. A família abraçou essa ideia? Então, primeira, de cara assim, não. De cara, meus pais ficaram, você é doido. Não é o mesmo sonho, né? O que eles sonharam ali para você. Meu Deus, você tinha tantos benefícios, você tinha isso, você tinha aquilo, e agora vai abrir mão de tudo, de uma carreira, de tudo, para começar do zero, empreender, investir do nada, não sabe se vai dar certo, assim, né? Fica aquela coisa, aquela questão. Mas uma coisa eu confesso para vocês, quem está assistindo aqui pra gente, com a gente, né? Assistindo com a gente. Quando você coloca os planos, os seus sonhos nas mãos de Deus, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Já tinha uma palavra liberada. Já existia uma palavra liberada. Uma não, várias. Já existiam palavras liberadas, decretos liberados. O Senhor nos chamava para ser cabeça e não cauda. Que era para a gente criar uma sociedade em 3, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Meu esposo, eu e o Senhor. Então, éramos para a gente entender isso. E esse desafio se tornou mais leve quando a gente entendeu o propósito. E aí nós abrimos a nossa primeira loja na Avenida 18 do Forte, perto da delegacia, ali 72 DP, onde a gente construiu, né, a nossa marca sozinhos. E ali a gente foi se aprimorando. E para você ter ideia, isso foi em 2006. 2005 a gente casou, 2006 a gente abriu nossa primeira loja. Então, assim... Cheio de experiências novas, né? Casamento tudo loja... Novo. Tudo novo. Construiu o alicerce ali da melhor forma possível. Tudo novo. E aí, quando chegou assim, depois de 3 anos, a gente trabalhando sozinho, muitos desafios, falar que foi fácil, não foi. Nós passamos, assim, coisas muito... Dá uma vontade de voltar, né, cara? Desesperadoras, sabe? Chegou um momento muito difícil da nossa vida, onde a gente teve que realmente pôr nossa fé em ação. Falar bem assim, pra gente continuar ou não? Fecha as portas, vamos procurar uma outra coisa para fazer ou não? Eu acho que deve ser um pouco difícil chegar nesse momento, porque isso aí no empreendedorismo é um assunto muito comum, né? Existe até uma frase que o rapaz diz que para eu chegar onde eu cheguei, eu quebrei 6 vezes. Então, isso nós quebramos 2 vezes. Então, o que acontece? Você vem sobre uma palavra, sobre uma promessa. Mas não significa que o caminho vai ser fácil, vai ser tudo à mão. Então, tem que ter resiliência, tem que ter, né? Então, como é que foi esse momento para você de talvez não duvidar, mas perceber que existe mais, né? Isso vai te forjando também para você construir uma personalidade mais forte, que levar outros caminhos, né? Foi fácil receber esse momento, esse não de Deus naquele momento, não como teste? Não foi. Inclusive, me dá até vontade de chorar, sério? Sabe? Me dá um bolo na garganta, porque foram momentos muito difíceis mesmo. Momentos que a gente achava que não ia ter mais solução. A gente chegou a um ponto, a um extremo que, isso é um milagre. Mas é o que eu falei, quando a gente confia no Deus que nós servimos, no Deus que nos garante, no Deus da promessa, quando a gente confia, sabe? Nós fizemos prova com Deus. Chegou um certo momento dessa época da nossa vida, assim, bem no início, que a gente começou do zero, tá? Ele abriu mão, quando não deu certo a sociedade, ele abriu mão. Ele virou e falou, eu não quero nada. Eu vou sair com a roupa do corpo. E foi literalmente assim, foi um desafio. Nós fizemos prova de Deus. Se a gente crê, se a gente tem fé, vamos praticar essa fé, vamos colocar essa fé em ação. Foi assim, começamos do zero. A gente pintou a nossa primeira loja sozinho de cal, gente.
Nós começamos, era um ferro velho. E nós colocamos eu resfriada, alérgica, e tô lá pintando com meu esposo, louvando, dando glória a Deus. Aí, naquela época, tinha aquele louvor assim, passando pela trova, dando glória a Deus, glória a Deus. Acho que é do Lázaro, né? Lázaro. Aí, a gente cantava esse louvor, dando glória a Deus e pintando com calma, lógico. De repente de Deus. Quando a gente fez uma prova do Senhor, fidelidade, sabe? Dízimos, ofertas, só quem entende, só quem sabe é Deus e você que pratica. Que faz, né? Prova de Deus. Que faz prova, exatamente. E nós fizemos uma prova do Senhor que a gente tinha, a gente entregou. Sabe aquela viúva? Dá a última moedinha que ela tem. Foi exatamente assim com a gente, sabe? Dá o que você tem, faz prova do Senhor. Aí ele falou, faz prova de mim no pouco que eu te colocarei no muito. E fizemos, foi um desafio muito maravilhoso, foi assim, uma experiência incrível. A gente fez esse desafio com o Senhor e ele nos honrou. O pessoal começou a aparecer assim de frente da loja, e vai ser o quê? Agência de carro. Eu preciso vender o meu carro. Posso colocar aí para vocês venderem? Pode. E começou a chegar pessoas. E assim, pessoas enviadas de Deus mesmo, você não tem dúvida, né? Isso, meu amigo. E começou a chegar pessoas, que bacana, era o que precisava aqui, porque não tinha. Agora é um polo. Hoje você vê Mutuá, é um polo de agência de carro. Hoje é um polo. É igual a igreja. O pessoal vai vendo, mas não tem a questão da identidade. A gente abre o negócio por achar que é só mais um negócio, mas carro é diferente, né? Ele tem uma tratativa diferente. É interessante também, isso não como evidência, mas você falou que houve uma ruptura ali numa sociedade. Se as coisas derem certo, você se acomoda. Então, talvez, se com um olhar do que você está falando mais do olhar espiritual, acho que talvez seja necessário sair, né, de uma forma para você poder caminhar por conta própria. Que às vezes o que tem de promessa para você não é a mesma promessa que tem na vida de outra pessoa que às vezes anda com você. Né? Então, assim, eu acho que é interessante também essa parte, né? A gente se atentar, porque tudo que a gente fala aqui são experiências pessoais, né? Eu consigo enxergar o que você está falando. E tem pessoas que às vezes estão dentro de uma sociedade que começou às vezes bem, né? As coisas deram certo, mas precisam entender que em algum momento é necessário que trilhe um outro caminho. Né? A palavra é processo. Processo, né? Bruno, a palavra é processo. Todos nós estamos sujeitos a processo na vida. Seja na área profissional, quanto mesmo ministerial, familiar, pessoal. Tudo na vida é um processo. A gente tem que entender. O tempo é dividido em estações. Tem primavera, verão, outono, inverno. São divididos em estações. Então, cada estação tem uma folhagem diferente. É um fruto diferente. Tem estação que nem fruto dá. Então, a nossa vida é assim. Há tempo para todas as São coisas. São feitos de processo, exatamente. A Eclesiastes diz isso. Há tempo para todas as coisas e nós entendemos o processo. E é engraçado que quem me levou para a igreja foi ele, sabe? Ele que me apresentou Jesus. E foi assim lindo, foi uma experiência linda. Foi exatamente assim no início também da nossa caminhada conjugal, que eu estava me aprofundando com o Senhor, que eu tive essas experiências já de cara, profissionais, sabe? E eu escondia de papai e de mamãe, porque papai e mamãe falavam que não era para fazer essa loucura. E aí papai e mamãe não sabia das coisas que a gente estava passando naquele momento. Mas eu entendi que o Senhor estava forjando o nosso caráter, para a gente hoje virar quem nós somos, ser o que nós somos hoje, ter a postura que nós temos hoje, ser a referência na nossa cidade, no nosso bairro. Como eu te falei, nós começamos, nós fomos os primeiros ali no bairro do Mutuá, sabe? Hoje virou um polo, isso é muito gostoso. É legal, né? Você deixa um legado, né? Isso é muito gostoso. A gente não vê isso como uma competitividade, muito pelo contrário. Para mim, são frutos. Porque há 19 anos atrás nós construímos esse espaço no Mutuá. Nós construímos e hoje você vai no Mutuá, tem várias lojas. São Gonçalo, ela tem essa carência, né, de pessoas que tomam a iniciativa de construir algo, né? Exatamente. Então, quando você tem uma iniciativa de abrir um negócio, você gera emprego indiretamente para muitas pessoas. Quantas famílias, né? Tanto de vendedores ali, a própria obra em si, né? Exatamente. Então, acho que é muito legal. E aí começou toda essa despertar esse interesse. Em 2009, Bruno, em 2009 nós fomos premiados campeões em venda, sabe?
nós fomos premiados pela Credial Pecúnia. Não sei se você Credial. não sei se você lembra, né? Essa financeira nem existe mais. Não, Se você pegou essa época. não, Credial Pecúnia, mas em eu conheci. 2009. Aí fomos a única loja do Rio de Janeiro campeã em vendas. Aí fomos com tudo pago para Interlagos. Aí, Meu esposo pilotou aquele carro da Fórmula 1, onde Ayrton Senna aí Marcelo pilotava. Duarte, né? E aí foi lindo o presente que nós recebemos, a festa que nós recebemos, o coquetel, entendeu? Então, assim, antigamente tinha muito isso, né? As financeiras, Elas tinham um premiavam. investimento legal com relação à produção. A produção, elas premiavam a gente. Hoje é bem Inclusive, menos, mas... Estou mandando um recadinho aí para as financeiras, tá? Investe de novo. Poxa, a gente precisa ser motivado, nós precisamos de motivação para vender mais, para produzir mais. Hoje as financeiras que têm esse hábito aí, acho que a BV e Santander ainda tem pouco, mas é bem mínimo, né? Hoje eu cheguei para minha operadora do PV e falei, ei, cadê meu brinde? Não tem. Bati minha meta, não fechei ainda o mês, mas já bati minha meta. E nesse período depois da construção da loja, você já conseguiu, já estava totalmente envolvida, não tinha como voltar atrás e se apaixonou pela... Pois é, e aí me apaixonei, mais do que meu esposo. É. E aí, quantas vezes ele falou assim, filha, o meu ramo é construção. Eu amo construir, porque ele, assim, que planejou a nossa casa, né? Ele que desenhou, nunca fez engenharia, arquitetura, nada disso. Mas ele que, sabe, tem esse dom. Ele foi, desenhou a casa, e fez do jeitinho dele, do nosso sonho. E aí ele falou assim, eu acho que eu tô no ramo errado. Uma vez ele virou e falou isso pra mim, acho que eu tô no ramo errado. Eu falei assim, você tá no ramo errado? Então vá pro teu ramo que eu continuo no meu ramo. Olha só. Porque eu me apaixonei tanto. E vira e mexe, eu falo isso com ele. Ele gostava mais caro, o Marcelo acabou deixando assim, agora se segura aí, a paixão quando bate não tem jeito. Não tem jeito. E aí foi interessante que quando também, uma coisa até engraçada, assim, que eu gosto de compartilhar muito, porque assim, graças a Deus, ao longo desse processo, ao longo dessa caminhada, né, hoje a gente, graças a Deus primeiro, e a vocês, né, seguidores, pessoal que me apoia aí nas minhas redes sociais, eu recebi já 2 troféus também, né? Tanto em 2023, ano passado. Desde o início, né? Já a produção de venda e agora como pessoal, que existe essa diferença. Isso, né? a diferença. Você fala de loja, você abriu a loja ali para construir um mercado operacional. Isso. A imagem pessoal é algo que você traz mais valor, né? Talvez da tua história dentro do empreendedorismo. Isso. Também, né? E assim, como que foi migrar de uma administradora para uma influenciadora, né? Que eu acho que a premiação de 2021 e 2022 foi... 21 não, foi 23 ano passado e esse ano. 23 e 24. Eu vou chegar lá, mas eu quero dar uma pinceladinha porque da influenciadora do segmento automotivo. Comecei lá atrás, em 2006, quando a gente começou a trabalhar com o carro, que eu olhei para eles e falei assim, meu filho... E queriam sair para Não, olha só, ele tinha 20 e poucos aninhos, né? Ele tinha 20 e pouco. Bom, ele foi meu príncipe de 15 anos. Interessante que a gente também faz aniversário junto. Faz junto? 7 de maio. E casamos dia 7 de maio. 7 de maio. Uma festa só. Festa só. E aí, quando eu comecei a namorar ele, que eu estava naquele gás, chegar aos 18 anos, querer tirar minha habilitação, minha carteira de motorista, queria ter minha independência veicular desde os 18. Meu pai me ensinava desde os 14, 15 anos a dirigir. Eu estava naquela sede com 18 anos e eu já namorava ele, a tirar minha habilitação. Consegui, né, tirar minha habilitação com 18 anos, sem perder nenhum ponto, coisa e tal, mas eu olhei para ele e falei assim, tem alguma coisa estranha. Meu esposo dirige tudo, pilota tudo. Mas até a Fórmula 1, até a Fórmula 1. Mas peraí, sem habilitação, isso lá atrás, quando eu namorava, né? Não pode. Eu tirando minha habilitação e ele dirigia tudo, queria ser empreendedor no ramo. E eu falei, mas sem habilitação, eu fui a primeira a incentivar. Então a influência começa dentro de casa. A influência começou com o meu namorado. Né? E a fazer o correto. A fazer o correto. Quantas pessoas estão assim? Né? Eu super, né, indico, super, né, concordo que as pessoas devem fazer o certo, o correto, desde o início. Então, assim, eu comecei a incentivar, eu falei, não, tá errado. Tudo que começa errado vai dar errado lá na frente. Então, vamos começar o certo. Quer ser empreendedor? Já antes de ser empreendedor, você já era para estar com habilitação. Então, vamos embora. Aí comecei a incentivar, incentivei.
Graças a Deus, tirou a habilitação dele antes da gente casar. Então, a influência do segmento começou lá atrás, antes mesmo da paixão do Antes de carro. conhecer o carro, né? Foi. Então isso é uma personalidade, né? E aí, né, é uma personalidade. E aí agora como, né, você me perguntou essa transição do profissional, né, da loja para influenciadora. Como que isso começou, né? Depois de 12 anos no setor automotivo, vivendo o atendimento, sentindo o calor humano, sentindo as famílias realizando sonhos ali na nossa mesa, na nossa loja, a gente vendo, né, a gente participando das realizações de sonhos, esses anos todos. Foram 12 anos analisando comportamentos e influência na questão da decisão da E compra. tem muita gente que não sente seguro na hora de realizar a compra por conta de medo, né? E eu vou falar de vocês, homens. É? Posso? Pode, claro que pode. Aqui tá cheio de homens, Só tem você de mulher. mulher. Ai, meu Deus, ninguém briga comigo. Só tem eu de mulher, mas a grande verdade é que eu, nesses 12 anos caminhando de carro, e caminhando no setor automotivo com meu esposo, comercializando o veículo, eu observei muita coisa. Eu observei famílias entrando na nossa loja, né? O marido gostou. De um Pode modelo. falar marca, modelo ou não? Ah, pode. Pode falar. Depois de mandar patrocínio pra gente. Mas pode falar assim. Marido chega naquele intuito de comprar um Honda Civic. Um Honda Civic, exemplo. Honda Civic, ele gosta carro de Honda Civic. Mas ela chegou junto. E ela chegou junto e ela olhou um Sandero. Ela olhou um Sandeirinho. Ah, não, eu gostei daquele aí. Ah, não, mas olha o design desse aqui. Ah, não. Seja qual for o carro, se ela gostar daquele carro, é aquele carro que o marido vai comprar. Aí eu comecei a observar isso. Ou quando ele ia sozinho, vou para casa conversar com a minha esposa. Me dá seu cartãozinho? Aí a gente dava o cartãozinho, manda seu telefone. Eu preciso conversar com a minha esposa. E uma vida toda eu vendo isso e observando. Quieta para mim, observando isso. Quando não era esposo, era um filho, né, muito dependente da figura feminina. Aí eu tenho que conversar com a minha mãe, coisa e tal, e eu observando isso. E aí, esses 12 anos, veio aquela crise, veio uma crise financeira e econômica no nosso país. 2012, não foi? Foi 2011 para 12. 14. Isso aí. Na época que eu estava... A famosa marolinha. Eu grávida, nossa primeira pequenininha, eu grávida. Nós saímos lá da Avenida do Forte, fomos para o Shopping do Automóvel, na Avenida Maricá. Fomos lá para o Shopping do Automóvel e ali a gente estava vivendo um desafio. Tivemos que sair de uma loja maior para uma loja, né, dividida, né, vamos dizer assim, shopping. E ali começou um outro grande desafio. Quebramos, tivemos que abrir mão, né, e estaca zero. E graças ao meu bom Deus, eu tenho muita sensibilidade ao ouvir a voz do Espírito Santo. Ele fala muito comigo na pia. Eu estava na pia da minha casa, meu esposo ainda estava lá resolvendo os fechamentos, pagar funcionário, fazendo os fechamentos para a gente entregar o espaço. E aí eu estava na pia, e eu falando com o Senhor, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora da nossa vida? Né? Meu esposo tem muito contato, tem muita amizade no ramo de automóveis? Tem. Sei que nós não temos, a partir de hoje, mais um espaço físico, mas nós temos conhecimento, amizades, nós temos nome, né? Credibilidade, isso também nos ajuda. Mas eu falei, Pai, acima de tudo nós temos o Senhor. E eu sei que o Senhor vai nos dar estratégia para a gente sair desse deserto. Sai da limitação humana, né? Quando acontece. Deserto. E aí, Bruno, eu na pia, Deus virou e falou bem. E eu com muita sede de fazer algo novo, fazer algo diferente. Lá atrás, né? Em 2000 foi nesse ano, daqueles 12, 14. 12. Peraí, a gente começou 6, mais 12, 18, né? Foi 2018, foi de 2018, isso mesmo. 2018, eu virei e falei bem assim, Senhor, eu queria tanto ajudar a mulher. Eu me identifico muito com o público feminino, mas não tem ninguém que faça por elas nesse setor. Muito machismo, preconceito. Infelizmente, a gente ainda
Hoje ainda encontra ainda. Ainda tem muito preconceito nessa área, né? Pessoas olham assim, alguns homens olham, o que ela vai falar de carro? O que essa menina está fazendo aqui? Enfim, mas graças a Deus assim reduziu muito. A mulher tem tomado, tem um espaço, né? Tá tomando espaço, está pegando, está realmente assim vivendo o espaço dela, né? E você acha que essa proatividade sua, ela veio condicionada com a sua experiência, com as suas apostas, ou é algo que foi incentivado, talvez, por outras pessoas? Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a gente vê esse bloqueio, esse preconceito, né? Gente. Não, de vontade. Quer um guardanapozinho? Desculpa. Um guardanapo, por favor. Então você vê hoje um bloqueio, né, um preconceito pela parte do homem, e isso inibe também o desejo da mulher começar, iniciar algo, né? Então você acha que esse incentivo ele deve partir, né, por conta própria, ou o que você faz hoje já tem um impacto bem maior, né, na sociedade, nessa quebra de preconceito? Qual o caminho que você acha que é mais fácil para a mulher entender que ela tem o potencial de estar vivendo essa experiência? Eu acho que incentivo ainda é muito pouco. Incentivo, principalmente no que se diz respeito a incentivos governamentais, enfim, incentivo é muito pouco. Eu acredito mais na força de um processo, de uma consequência. Assim como foi comigo, Entendi. sabe? Na eu não dura sei vida. se vocês conhecem, né? Acredito, claro, você conhece essa passagem, não sei, muitos talvez conheçam também essa passagem da mulher do fluxo de sangue. Vamos lá na Bíblia. Aquela mulher, nossa, ela ficou anos com aquela hemorragia. Ela tinha uma hemorragia de muitos anos. Ela já tinha apostado todos os recursos dela para tentar a cura, né? E ela, enfim, gastou muito. Talvez foi em vários especialistas e não conseguiu o recurso, não conseguiu a resposta, né, o resultado, mas só que ela não fez, talvez, o certo naquele tempo. Então, ela passou aquele processo, ela minou um bom tempo, ela ficou minando, ligar. Um bom tempo ela ficou minando até que ela se posicionou. Então, depende muito do posicionamento. Mas todo posicionamento rompe após um processo, após um caminho, sabe? Então, eu vejo isso. Só você reparar, ela precisou entender que tudo que ela tinha da fé dela, ela precisava fazer além do que os recursos poderiam lhe dar. Isso aconteceu numa pia de uma casa, né? Aconteceu numa pia de uma casa, assim como foi a mulher do fluxo de sangue, ela precisou tomar uma decisão. Então, quantas vezes uma crise, um processo nos leva a decisões? E a gente tem que entender isso. A Bíblia nos ensina isso desde o início. Então, todo o processo nos forja. Deus quer nos amadurecer em alguma área, Deus quer nos ensinar de alguma forma. Passar para uma próxima etapa, né? Para a gente passar para uma próxima etapa, para uma próxima estação. Assim foi com ela. Então, quando ela se posicionou, quando ela entendeu que ela precisava quebrar o protocolo, quebrar alguns paradigmas, porque uma mulher impura pela sociedade não era permitida se aproximar diante de homens, diante de ninguém da sociedade. Então, ela quebrou esse protocolo e ela foi até o mestre, ela foi tocar e ela foi. E a fé dela fez com que o Senhor, que o mestre sentisse, alguém tocou na minha orla. Ele no meio de uma multidão, ele envolvido de pessoas, como que Messias, como que Jesus vai falar, alguém me tocou, porque houve virtude, sabe, virtude, fé. Então a fé dela curou. Não teve médico, não teve dinheiro, não teve recurso que foi capaz de fazer isso. Então, o que eu trago hoje para a gente como experiência, através até mesmo de uma passagem bíblica? A minha vida foi assim. Eu precisei passar por uma perda, precisamos perder, precisamos entrar numa crise assim, né, terrível, precisamos falir, chegar assim mesmo, talvez no fundo do poço de uma vida financeira profissional, para entender o que Deus queria fazer, para entender o que o Senhor, aonde o Senhor ia me levar. E aí, numa pia, o Senhor virou e falou assim: larga tudo, eu vou te dar um projeto. Como assim, Senhor? Larguei pia, larguei as louças cheias de sabão, e aí
Fui para a mesa da sala, peguei papel, peguei caneta e Deus começou a me A dar. desenhar a história. Aí me desenhou Cíntia Bueno, personal K. Um C, um B, um formato de talvez um pneu, e que deu certo. Mas, Senhor, Cíntia Bueno, personal K, personal, não sou da área de saúde, de ginástica, academia. Peraí. Não, você vai ajudar, você vai ser a personal, a pessoa que vai ajudar As mulheres romperem nessa área, nesse segmento. E assim, eu lembro de uma fala que é interessante, que a gente às vezes tem o hábito de fazer tudo que está na nossa frente, mas não acompanha o manual, né? Por exemplo, quando a gente tem um manual de instrução, fica um pouco mais fácil, fica mais seguro. Então, eu acredito que essa atitude, ela funciona como um manual das pessoas que não conseguem enxergar. Mas o interessante é que, como você falou, essa dificuldade ela forja o caráter. A gente vive em torno de uma sociedade que observa tudo, né? Que observa, mas talvez, às vezes, por medo de investir ou de fazer, prefere acompanhar, criticar, né? E assim, muitas pessoas preferem que está do seu lado. Então, o que você diz hoje? Porque é um momento de fragilidade. Se você quebra, você se torna uma pessoa ali impotente naquele momento. Você não consegue solucionar aquele problema. E as pessoas começam, aqueles que estão ali só observando, começam a apontar. Caraca, a Cíntia, ela, não sei o que lá. Então, como é que você reagiu esse momento, né? E a que ponto, se isso afetou ou não essa reconstrução, essa nova fase aí de incentivar pessoas? Porque você tá, cara, imagina só, como é que você vai... Tá bem, você está fragilizado, como que você vai ajudar outra pessoa? Eu entendo que isso é um processo que te deixou mais forte. E que aquele momento não define quem você é como pessoa. Mas é óbvio que essa imagem que passa é uma pessoa frágil. Então, muita gente, por que eu estou falando isso? Muita gente hoje fala assim, poxa, eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura. Então, aquele momento não vai determinar quem você é. Então, o que você traz como mulher, para a mulher, essa mentalidade de resiliência, de reconstrução, né, de retomar o caminho da vida, e às vezes numa direção diferente. Você estava indo num caminho, né, se simplesmente, ó, vou mudar minha rota aqui, mas a rota é para construção, para melhoria. Como que você enxerga esse momento da sua vida? Então, quando a gente entende quem verdadeiramente nós somos, quando a gente nos conhece primeiramente, quando a gente sabe de quem nós somos filhos, nós reconhecemos nossa identidade. Quando a gente sabe quem nós somos, só essa frase, as coisas ficam mais leves. Não faz nada, a pessoa volta importa. Isso que eu ia falar. O que as pessoas vão falar, não tem aquela canção também, não importa o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus. Então é exatamente assim. É difícil? É. Foi difícil? Foi. Você acha que eu sou uma super mulher, uma mulher maravilha, meu esposo um super homem? Não, nós choramos. E muito. Nós choramos muito juntos, nós dobramos nossos joelhos, mesmo chorando nos pés do Senhor e falando, Senhor, o Senhor, nosso Redentor, é o Senhor que é o nosso provedor, mas nós sabemos quem nós somos. E há uma palavra liberada, o Senhor falou, o Senhor prometeu que a gente seria cabeça e não cauda. O que o Senhor quer fazer? Para onde o Senhor quer nos levar? Então, quando a gente sabe quem nós somos, a gente sabe que a gente é filho. Ele sabe que ele é filho, Marcelo. E eu sei que eu sou filha. Nós somos herdeiros de Deus e nós temos acesso a Ele. E se a gente tem acesso ao Pai, ninguém pode nos impedir, nem a sociedade, nem o sistema, nada. Não tem dinheiro nesse mundo, não tem poder aquisitivo que pode te impedir. É sobrenatural. O que acontece na nossa vida, e para eu estar aqui hoje, meu amigo, sobrenatural. Você está achando que eu estou bem, que a gente está bem? Parece, né? Mas estamos bem. Estamos bem, sabe por quê? Somos filhos. Nós somos filhos, herdeiros de promessa. Vai vir vento? Vem. Vem tempestade? Vem. Mas o caráter forjado em nós é que nos coloca de pé. Então, o que os outros vão falar, o que as pessoas vão pensar, lá, e crente, infelizmente, né? Infelizmente, crente já julga logo, né? Tá em pecado. É pecado.
Gente, onde Tá era passando pra dificuldade. onde era para estar orando, era para estar junto, unido, coisa e tal, está em pecado. E alguma coisa fez de errado, castigo de Deus. Não é bem por aí, não. É muito desafiador. Lembra que Deus fez com José? Exatamente, tirou do meio da escravidão. Gente, no meio dos irmãos, ele foi vendido como escravo. E governou. A gente que crê, a gente que não só que crê, né, que vive não o evangelho como uma religião, mas entende que nós somos filhos de Deus, tem algumas coisas que eu me pergunto e constantemente eu estou em meditação. Por exemplo, esse dia eu estava lendo Salmos e lá dizia assim: não adianta você levantar mais cedo e nem dormir mais tarde trabalhando, né? E ali ele fala assim: eu que te dou tudo que você tem. Então a gente. E ele dá quando a gente dorme. Quando a gente dorme, tá? Mesmo dormindo, lá está escrito: mesmo dormindo, sou eu que te dou o teu sustento. E para a gente, às vezes, eu vou falar por mim, tá? É desafiador. Por quê? Você abre um negócio, existe um padrão humano para isso. Qual é o padrão humano? Se eu tenho uma loja de automóveis, qual é a loja de referência hoje? É uma loja que tem 200 carros em estoque, né, Marcelo? Isso é uma pergunta que, cara, eu tenho que olhar como referência, mas não é assim que funciona. Quando Deus ele te dá tudo que é necessário para você estar bem. Então a gente tem que entender que nem sempre a nossa vontade ali vai ser a vontade de Deus, a dependência. Mas ele promete que assim, tudo que você tem sou eu que te dou. Né? É um desafio muito grande para a gente. Né? E ele não dá nada além. Não dá. E não dá nada menos. Ele dá na medida. Na medida. Ele sabe o que você precisa. Ele entende aonde você suporta, o que você suporta. Então, seja na escassez ou seja na abundância, ele dá o suficiente. Ele só dá aquilo que você pode suportar. Só para esclarecer para o público que está nos assistindo agora, a gente está trazendo aqui umas questões de empreendedorismo que elas, de fato, para quem está de dentro, são desafios, né? Por exemplo, talvez hoje você pode falar que acorda com a despesa de X. Então você não sabe como vai ser ao longo daquele mês ali, porque você tem um compromisso, mas depende de fator externo, como por exemplo economia, né? Por exemplo feriado, enfim. E as pessoas, muitas das pessoas eu vejo que elas não têm talvez o interesse em empreender por conta dessa dependência. Eu falo assim, eu fiz uma pergunta a um amigo meu: você prefere viver na dependência de Deus ou trabalhar em um lugar que você consiga receber teu salário fixo todo mês? E aí a resposta, adivinha qual é? Eu prefiro ter um salário fixo todo mês. É mais fácil. É mais fácil, mais cômodo. Mas a pergunta não é uma pergunta tão simples. Né? Se você fala assim, olha, eu não tenho nada... É o certo pelo duvidoso. É o certo pelo duvidoso, mas a gente está falando de Deus. Então, a gente trazendo não só do empreendedorismo, mas pelo que a gente acredita, pelo que nos é prometido, né? A gente escolheu viver na dependência de Deus. Né? E isso não é sacrificante, é sacrificante que eu digo assim, não é algo ruim, porque quando a gente fala de, cara, isso não é fácil, isso às vezes dói, às vezes aperta, só que, contudo, a gente acabou de falar, Deus, ele, mesmo a gente dormindo, ele nos abençoa, ele nos dá o direito de continuar, sabe? E quem disse, Bruno, que ter coisas é estar bem, é estar abençoado? Quer ser próspero, é exatamente o que a gente tem. Nós temos uma família, nós temos esse ar que respiramos. Quantas pessoas estão em leitos, infelizmente, estão dependendo de aparelhos. Somos livres, né? Nós somos livres, nós temos um fôlego de vida, nós temos família, nós temos filhos, sabe? Um casamento. Isso é prosperidade. As pessoas confundem muito, acham que prosperidade é ter coisas, é ter bens, é ter o melhor celular, é o melhor carro, o melhor apartamento, casa. Tem pessoas que acham que prosperidade é isso. Na verdade, gente, não há, sabe, não existe sucesso onde há fracasso, não há. Você não consegue ser bem-sucedida, com sucesso é ser bem-sucedida. Ser bem-sucedida em outras áreas, mas com ar fracassado. Então, eu prezo muito por isso, princípios, eu e meu esposo. Gente, Cíntia, agora me conta. Eu mesmo estou fazendo pergunta. Cara, são quantos anos trabalhando junto? 18, meu amigo. São 18 anos, 24 horas por dia. Mulher, vou te dar uma dica. É muito Deus, é só Deus.
Imagina aquela cena. Não é igual o filme, né? Ai, Tipo assim, você love quer. you. Imagina Te aquela. Você amo, imagina que é marido. aquele maior maravilha, né? Você pega um copo, outro já vem com uma taça aqui, já faz aquela Amigo, rotina presta bem diária. atenção. Eu vim de uma família tradicional. Não tenho vergonha de dizer isso, tá? Do passado do meu esposo. Até porque hoje, pra gente ter o que a gente tem e ele ser o que ele é, nós passamos pelo processo, conforme eu te falei. Mas eu vim de uma família tradicional, eu muito, assim, não vou botar muito sucedida, bem sucedida, estável, né? E ele veio da periferia. Ele morava com gente que fala favela, com gente que fala morro, outras comunidades. Eu conheci, eu namorei um cara assim. Eu fazia faculdade e o cara não tinha nem segundo grau completo. Olha como é que era a cabeça dos meus pais em relação a isso. A minha família em relação a Não isso. aceita, né? Eu tinha um namorado que ia me namorar, ou era com uma brasiliazinha velha, caindo aos Sem pedaços, habilitação, né? sem habilitação, ou era uma motinha velha, que muitas das vezes não pegava também, cacareco. Quantas vezes eu ajudei o meu namorado a empurrar a Brasília? Isso é a história, isso aí que é. Eu ajudei o meu namorado a empurrar a Brasília dele. E aí eu escutei do meu falecido avô uma vez aquela musiquinha de Ivete, eu acho que é Ivete. Quer andar de carro velho, amor? Que venha, pois eu sei que amar a pé é lenha, um negócio assim. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Eu já fui do mundo, É e isso é isso mesmo. mesmo, né? É isso mesmo. Ele cantava essa musiquinha pra mim, mas eu falava dele, e eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje, tá? Eu não conhecia, eu só conhecia de ouvir falar por ele, ele me evangelizava. E aí a Ele com a reação, então, era Brasília, uma das piores, né? exatamente. Eu empurrava com ele, a gente ia para algumas festinhas, daqui a pouco o carro não pegava na hora de sair da festinha, que vergonha. Mas eu amava, gostava dele, ele também, e havia essa unidade, essa cumplicidade, e eu falei, a gente vai passar por essa prova dando glória a Deus, a gente vai vencer, a gente vai vencer. E eu profetizava na vida dele, mesmo sem conhecer, sem ter autoridade do Espírito Santo, eu falava, você vai ser um homem muito bem sucedido, você vai ser um empresário, você vai ser dono de empresa. Nós seremos dono de empresa, nós vamos ser bem-sucedidos. Eu profetizava isso lá atrás mesmo, sem conhecer a palavra de Deus. Quando eu trabalhava em importação e exportação lá no centro do Rio, nesse agente de cargas, que me perguntavam muitas das vezes o que meu esposo fazia, às vezes na conversa de amigos, né? As pessoas têm interesse em saber. Amigos, a gente bate-papo, almoçando junto e tudo ali no escritório. Às vezes me perguntava, às vezes ele estava desempregado, mas eu, gente, eu não conhecia a palavra, é uma mentira, mas eu já profetizava na vida dele. Eu falava, meu esposo, empresário no ramo de carro, dono de loja de carro. Ele era vendedor, às vezes, autônomo, com os amigos ou com os primos, desempregado, às vezes vendia um carro ali, vendia um carro ali, um carrinho velho que ele tinha, e eu empurrava, e eu falava, meu namorado, empresário, no ramo de carro. Vai fazer. Eu já Quem é que vai provar o contrário? Eu já profetizava por quê? Porque ele já tinha esse sonho. Ele já tinha isso na veia. E eu sempre falava para ele, você vai ser. E nós seremos juntos. Aí foi só casar. Aí pronto, saí da casa de papai e de aí mamãe. tudo resolveu. Tudo resolveu. Tava esperando só esse pontapé inicial. Então, mulher, como eu estava falando, não é fácil. É muito Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? A mulher, vamos tratar a questão de sociedade. Já a mulher já tem os desafios dela, que é ser mãe, vocês são casal, Tô você tem ficando mais leve, tá? são 2 filhos, né? Que vocês têm, né? Não, uma. São uma menina. Eu só tenho uma, a gente só tem uma então, princesa, assim, 12 anos. além desses desafios de mulher, né? Você trabalhar, vai ter uma filha. Então, assim, respondendo para as mulheres hoje, tem que meter a cara mesmo ou tem que ficar acomodada ali, se limitando às condições? Como é que funciona isso? Então, empreendedorismo versus maternidade também é um outro desafio, além do trabalhar junto, né, com o esposo. Ele fala A, eu falo B. E aí, a maternidade me trouxe também mais maturidade, porque eu entendi que era um processo novo também que Deus queria me dar, né, me presentear. Foi muito gostoso. Eu trabalhei até o último segundo do segundo tempo de barrigão, porque eu amo o que eu faço. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente não trabalha. Não é assim? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente não trabalha. Então, eu lá com barrigão, 9 meses, fui na minha médica, minha ginecologista de manhã cedo, que estava marcada, ela virou e falou bem assim, volta, vai para casa, pega as malas, volta 3 horas da tarde que você vai
vai parir hoje. Mas calma aí, eu vou passar na loja que eu vou fechar uma venda. Pronto, E foi isso. Bruno já captou. Aí eu falei, não, peraí, 3 horas, Tem era cliente. 10 horas da manhã. Eu falei, não, vou lá. Meu filho, vamos lá na loja. Vamos lá na loja, que o barrigão não aguentava mais, toda, né? Inchada, fui lá, organizei tudo, passei para os vendedores, ó, tem isso, e qualquer coisa me liga. E te liga, Cíntia. Calma aí, médico, rapidinho. Pode passar, aprovado, tá? Deixei tudo organizado, e ainda tinha ficha mesmo para passar, contrato para fazer, fiz. Falei, não, antes de ir para casa, antes de tomar meu banho, pegar minha mala, eu vou passar na loja. Então eu sempre fui assim, sabe, muito organizada, muito centrada. E às vezes por isso que a gente bate muito de frente, porque homem, a maioria, né, não tô generalizando, mas a maioria é daquele jeito mais, Deixa eu falar. deixa pra lá, não precisa documentar isso não, é meu amigo, é meu parceiro. Esquece. Amigo, parceiro. Trava, bloqueava, Cíntia, na hora. Não, vai, espera, pode parar. E aí não dava muitas das vezes, às vezes o amigo estava ali, não precisa não, ele é meu amigo, meu parceiro. Eu chegava em casa, amigo, parceiro, depois você vai ver esse amigo, você é parceiro. E aí passava o tempo. E era amigo, parceiro, se mostrava. E aí o amigo, parceiro se mostrava. Então, empresários, independente do sexo, documente tudo. É pra gente, principalmente. Documente tudo, independente se é família, parente, amigo, parceiro, não. Documente tudo. Não sou advogada, não trabalho no setor jurídico, mas documente tudo. É muito importante para a gente ter um clima menos agressivo, menos pesado, até mais um na frente. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Fui, ajeitei tudo e veio a pequenininha. Mesmo assim, eu não parei. Não parei, não em casa, toda hora eu estava sabendo por telefone, eu estava participando ali na maternidade, cuidando da pequenininha, mas aí o tempo todo online. E aí, nesse caso... E não demorou muito, voltei, meu amigo. Voltou cheio de pressão. E voltei. Não demorou muito, ela não tinha feito nem um aninho, foram meses, acho que foram 6 meses assim. Chamei minha mãe morava próximo, me ajuda nessa aí, porque eu não gostaria também de botar numa creche, ou então botar uma pessoa desconhecida, não gostaria disso. E minha mãe também, nossa, primeira neta, não, eu quero cuidar, me ajudou muito. Louvo a Deus também pela vida da minha mãe, que me ajudou muito nessa questão de maternidade. Então eu me dividia. Eu ia para a loja, ia para casa às vezes amamentar, ia fazer conteúdo, médico, ia para a igreja. Pediatra. Você comentou que você iniciou a Cíntia Bueno Personal K. E qual foi o primeiro passo ali para desenvolver essa parte de influência? Qual foi o caminho que você conseguiu iniciar ali? Você trabalhava com venda. Isso. E aí você trouxe o quê? O empreendedorismo, no caso o ramo automotivo mesmo, ou o lado de encontrar o sexo feminino se encontrar ali, da mulher se encontrar? Isso. Eu vi a ausência de informação. A demanda, né, estava crescendo em relação a isso, na questão feminina, tá? Mulher que queria comprar o carro, mas não sabia do produto. Não então foi dentro do mesmo ramo ali, né? Foi olhando tudo isso que eu te falei, né? Vendo que a última palavra da mulher numa comercialização, ponto. Começou daí. Eu comecei a observar que era a mulher que dava a última palavra numa venda, numa compra. Entendeu? O marido decidia porque a mulher deu a última palavra e eu via isso direto na minha loja. Então, isso uniu ao agradável. O que era o agradável? Quando eu vi que elas tinham necessidade de entender sobre o produto. Elas não sabiam, muitas das vezes, que uma marca X, né, te dava mais prejuízo, te dava mais despesas maiores. Uma marca Y, né, já é mais econômica. Motor YX é mais econômico. Às vezes a mulher, a maioria não sabia de uma luzinha acesa, o que significava aquela luzinha acesa. Eu falei, gente, vou começar a dar dicas para essas mulheres. Às vezes o freio de mão estava ali acionado, a mulher não sabia que aquela luzinha lá, aquela exclamaçãozinha ali, que era o freio de mão, a mulher não sabia. Informações básicas. Ela quer dirigir, ela quer ter autonomia, mas eu não entendi o básico. Aí eu falei, não, peraí, vou unir o útil ao agradável. A mulher toma decisão e ela precisa entender sobre o produto. Comecei a estudar um pouquinho, me desenvolver em casa, né, porque a gente estava sem loja naquela época. Deus começou a me dar estratégia e, mais profundo ainda, amigo, foi quando eu comecei a pesquisar, que Deus começava a me mostrar, quando eu abri a internet, quando eu abri o Google, seja o que for, para fazer alguma pesquisa sobre o segmento automotivo, me aparecia demais PCD, público com deficiência. E aquilo foi queimando no meu coração, foi ardendo no meu coração quando ele chegou em casa um belo dia. Nesse dia que o Senhor falou comigo na pia,
Ele chegou em casa meio, né, atordoado, meio cabisbaixo. Eu virei e falei assim, filho, eu tenho uma coisa para te falar. Ele me diga, Deus falou comigo, Deus me visitou nessa tarde. Sério, filho? Deus me deu um projeto, Deus me deu uma visão. O que, que foi? Ele sempre foi muito ouvinte, sabe? Ele louva a Deus também pelo marido que Deus me deu, né? Em breve vai estar aqui com a gente também, Se contando Deus as quiser. histórias Ele é muito de loja, tímido, né? ele é muito tímido, mas ele vai vencer essa timidez. E aí eu falei para ele, filho, Deus me deu uma visão, Deus me deu um projeto. Que projeto é esse, Cíntia? Para eu cuidar das mulheres no segmento automotivo, para eu ser uma voz. Para eu ser uma voz, mas só que Deus está falando muito comigo acerca do público com deficiência, mulheres que passaram por câncer de mama, fizeram mastectomia, mulheres que são mães de autista, ou ela mesma é autista, que elas têm direito a isenções para compra de carro zero e elas não sabem ter esse benefício. Aí eu comecei a estudar muito sobre isso, porque Deus começou a me mostrar isso, que eu ia ajudar essas mulheres a conquistar, realizar o sonho do carro zero, do carro novo, através de benefícios que o governo Oferece. para elas, e elas não sabiam disso. Muitos não sabiam, muitos. Comecei a fazer live, comecei a pesquisar, comecei a dar dicas lá no meu Instagram, em 2018, que isso começou. Nessa época, você também era prática. Eu não tinha loja nessa época, né? Mas hoje eu até postei no meu Stories uma informação sobre o PCD. Que esse desconto o que eu percebi? Esse desconto, só não cortando perdendo sua linha de raciocínio, mas acho que é algo a acrescentar ver o que a também. gente está falando agora. Esse desconto oferecido pelo governo, você vê a questão da informação. As montadoras, elas têm a prática de tirar alguns itens de série para baratear o veículo. Então, assim, você vê que dentro de uma ajuda a essas pessoas, né, ainda existe a questão da informação de saber qual empresa leva a sério esse desconto, porque o que você falou, uma empresa tem um carro que gasta mais, que é mais barato, tem mais manutenção, e não funciona como uma forma universal. Cada empresa adota política de PCD e algumas já para aplicar a isenção dos impostos, elas acabam tirando os itens. Então, talvez essa visão já era, nessa época já funcionava dessa forma? Não funcionava dessa forma, mudou muito. Mudou, né? Isso varia de governo para governo. É. Infelizmente, né, tem governos que entram para atrapalhar mesmo a questão dos empresários, principalmente, né, questão de fábricas, né, grandes fábricas, empresários não têm incentivos no setor. Então, infelizmente, isso muda de governo para governo. Agora também não está tão fácil, não. Mas lá em 2018, quando eu comecei a me especializar, o que eu fiz? Eu não me aprofundei muito para fazer o processo. Sim. Mas como eu queria dar dicas para orientar, dar aquela consultoria, eu comecei a buscar parceria, despachantes que trabalhavam nesse segmento para fazer todo o processo, né? Até porque precisava ter uma formação, né? Isso ajudou muito as mulheres, né? Ajudou muito. E meu amigo, o que aconteceu? Aí veio aquele boom da Cíntia Bueno Personal Car em 2018, porque, tipo assim, era uma novidade. Mulher falando de carro, nossa, mulher falando de carro. Ouvindo, né? Interessante. E aí chegaram bastante gente. Aí, não sei se você conhece a cantora gospel Cristina Mel. Uhum. Cristina Mel hoje é uma amiga. Sério? Hoje é uma amiga, mas ela... É uma música dela que eu gosto, assim. Lindo. Antes dela ser uma amiga, ela foi minha cliente. E como que ela chegou até a mim? Primeiro, foi através das redes sociais, que um pastor amigo, né, conheceu o nosso trabalho e conhecia ela também. Ela falou assim, eu preciso vender minha van. A van toda adesivada, com a foto dela, tudo, eu preciso vender minha van, preciso de alguém de confiança. E ele foi lá, apresentou, ele mostrou o Instagram, ó, essa amiga aqui, essa Cíntia, e quando ela olhou, quando ela conheceu tudo, não, eu quero conhecer essa mulher, eu quero ver. Nossa, com tanta autoridade, falando com tanta autoridade, então ela conhece do assunto. Fomos até a casa dela, fomos apresentar, começamos a fazer o processo, aí meu esposo entrou no circuito, claro, para fazer toda a questão da venda também junto, em parceria, porque ele sempre foi meu sócio dele. E aí a gente fez ali a venda dela da van, digital. E veio logo em seguida o quê? Exatamente, ela foi a primeira. A babá da filha dela estava passando por esse processo de câncer de mama. Tinha acabado de passar pelo processo da mastectomia. E tinha o direito que não sabia. E aí eu comecei a instruir, comecei a dar dicas para ela.
né? Ela estava querendo comprar um carro zero e eu comecei a falar para ela, né? Da babá dela, que tinha esse direito sim, coisa e tal. Comecei a instruir, dar todo aquele suporte. Comprou o primeiro carro zero através do processo do PCD. E você vê que Deus já não faz as coisas de qualquer forma, ele te conecta a pessoas, né, que também tem o mesmo propósito. Você vê que começou ali com Cristina Mel, depois foi para dentro da casa, né, através da babá, e assim surgiu Cíntia Cíntia Bueno, Bueno. personal K. Quem puder seguir, Cíntia Bueno, é Cíntia com Y e TH. CYNTH Bueno, underline personal E K. vamos falar de como chegou lá no Alto Encontro? Gente, vamos Uma falar experiência agora. ali. Pois é. Então, aí a Cíntia Bueno veio, começou, né, a surgir com muita autoridade. Só que 2018, logo em seguida, quem aparece pra gente em 2019? Não é nem o Banco Pan, foi a pandemia. Né? Não foi o Banco Pan, gente, mas foi a pandemia. E aí a pandemia chegou em 2019, finalzinho de 2019 para 2020, e nós tínhamos acabado de comprar uma franquia de aplicativo, mobilidade urbana. Acho que eu ouvi falar dessa. Bora Brasil. Tínhamos acabado de comprar o aplicativo de mobilidade urbana para concorrer com as gigantes. Pode falar? Não, não precisa. Íamos concorrer com as gigantes, só que veio a pandemia. Mesmo assim, a Cíntia Bueno, personal K, já tomando forma, comecei a engajar mais nas redes sociais com o Bora Brasil. Foi aí que iniciou o boom de muita gente que hoje está no mercado digital, foi começando esse período também, porque antes não tinha ninguém, não. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, todo mundo dentro de casa, lockdown, a gente passando por esse processo de transição, mesmo com a compra da franquia. E agora, como é que vai ser? Como é que o aplicativo vai trabalhar? Como é que o motorista de aplicativo vai trabalhar? Você estava com loja nesse período? Nesse período já já tinha dado uma outra oportunidade pra gente, uma outra loja pra gente. E aí, inclusive hoje a gente está nela, né? Primeiro foi do ladinho, uma loja pequenininha, mas Deus nos deu hoje uma loja muito maior, graças a Deus, bem coladinha, e era uma igreja. Graças a Deus, que aí o pessoal, só que não tem concorrência aqui loja de carro, eu acredito que não tem. E outra coisa, nós somos irmãos em Cristo. Aquilo que eu falo quando eu encontrei com você no nosso encontro, carro que eu não tenho, você tem. Carro que você não tem, eu tenho. Eu não acredito, então, não existe. Eu não vejo loja automotiva como concorrência. Eu estou aqui, sou empresária no ramo de carro, tenho uma loja chamada Prime Multimarcas, que quando você deixou eu falar, Prime Multimarcas, mas estou aqui na Lulu Car. Sabe o que significa isso? Gente, é Deus que une conexão, que faz conexões, ele faz mais do que a junção de pessoas, ele une propósitos. Quem diria que eu estaria aqui hoje fazendo um podcast com um parceiro? Não é meu concorrente. Não tem, não existe. Não. E o que a gente traz, na verdade, é que eu posso limitar. Hoje a internet possibilita a gente de alcançar outros lugares. Mas, além de empreendedorismo, é o que você falou, propósito. Eu acredito que São Gonçalo, eu recebi alguns convidados aqui anteriormente, e eu acredito muito que São Gonçalo tem um potencial muito grande, mas precisa de pessoas que tenham essa iniciativa. Né? Então, eu não vejo como concorrência, eu vejo como mais um aliado para mudar a história de São Gonçalo, para crescer, para que as pessoas conheçam não só o empreendedorismo, mas como conhecer Deus também. Porque, assim, com Deus no caminho, Deus na nossa vida, cara, esquece. Nada vai. Tudo, qualquer problema que tiver, não vai deixar de ter problema. Mas todo problema que tiver, a gente vai ter a convicção de que a gente tem sempre o melhor de Deus ali e vai sempre passar por essas batalhas. E Bruno, não sei para você, veio a pandemia, trouxe muito desespero na sociedade, né, principalmente na área de comércio, né, na área comercial. Tudo fechado, muitas pessoas, né, se deparando com grandes dívidas, grandes, né, dificuldades para continuar, para manter a loja aberta, não podia abrir, lockdown, muitos prejuízos, mas engraçado, não sei como foi com você, foi onde a gente mais vendeu automóveis. Eu consigo identificar isso também. O que acontece? Tem dois lados, né? Muita coisa mudou. Na verdade, muita gente deixou de trabalhar de maneira física para maneira remota. Digital, a gente cresceu muito. Hoje eu vejo pessoas. Deixa eu te contar uma coisa. Quando aconteceu isso, então a gente não tinha como ficar com a loja aberta. E a gente tinha um mecanismo de venda da Localiza. Eu fui na Localiza e tirei foto de todos os carros. Comecei a postar. E aí eu vi que depois, nesse período... Deus não dá estratégia? Cara, impressionante. E assim, era algo novo. Quando eu falo para você que não tem mesmo, porque eu já pesquisava e não tinha.
Então, o que você começou foi antes desse processo ainda. Então, a sua trajetória é interessante demais para eu ouvir, por quê? Porque ela não vem de um oba-oba. Que eu vejo gente aqui hoje utilizando de meios, mecanismos, né, para trazer uma falsa realidade. A gente começou esse podcast aqui falando de coisas assim, são reais, não são processos que temos que passar, são etapas. Hoje a imagem que o pessoal passa é: quer vender 100 carros em 30 dias? Surreal. Então, assim, cara, Surreal. eu ouço aquilo ali, me dá uma ânsia, se fala, não é É possível. possível. Entendeu? Mas o que eu vejo quando você fala, né, não só na verdade, como nos desafios, é que você iniciou um projeto digital antes da modinha. Antes da Né? modinha. E Foi no sacrifício. foi no sacrifício. Foi na crise. Isso, exatamente. Então, separa. Esse eu acho que é o momento onde separa. É interessante a gente ressaltar isso aqui, porque separa, assim, meninos, né, de gente grande aí. Isso aí. Então, na pandemia, como você estava Da comentando, imaturidade para maturidade. um negócio que é sério, É né? sério. Então, você pega e você iniciou essa transição da pandemia, foi bom, né? Por um lado, porque muita gente foi para o aplicativo. Aí sabe o que eu fui fazer? Quando começou essa questão de lockdown, fecha tudo, ninguém mais pode fazer nada, comecei a pesquisar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Peraí, como higienizar o carro por conta da Covid? Aí eu comecei a fazer live de como higienizar, porque eu também tinha acabado de comprar uma franquia de mobilidade urbana. Como é que eu vou falar para meus motoristas de aplicativo que ele não pode mais dirigir, que ele não pode mais pegar pessoas? Isso até mesmo antes de ser proibido. Ainda tinha aquela questão do Uber estar funcionando com máscara e tudo, mas tinha aquele processo da higienização. Aí o pessoal, higienização, nossa, deu um boom, né? As empresas de higienização deu um boom, porque assim, enquanto, infelizmente, né, uns morrem, outros vendem lenços, né? Um chora, Um chora, outros vendem lenço. Então é a lei da sobrevivência. Então, o que eu comecei a pensar? Poxa, eu vou dar dicas, então, sobre higienização. Como limpar e não danificar as partes mecânicas do carro. Você já tinha criado a página ou você usava a da loja ainda, certo? Não, eu só usava Cintia Bueno Personal. Só a sua própria? A minha própria marca, né? Eu comecei a dar dicas ali e também, através do aplicativo de mobilidade, abri o Instagram também da franquia, da franquia Niterói São Gonçalo, que foi onde a gente teve essa experiência de mobilidade, ser concorrente aí desses aplicativos. E, para completar todo esse meu trajeto, eu estava fazendo uma ação lá em frente ao Plaza, né, Plaza de Niterói, shopping, fazendo uma ação com os meus motoristas. Eu dava muita palestra para eles, eu reunia em algumas salas empresariais, auditórios para a gente dar palestra para os motoristas de aplicativo, para trazer aquela autoridade para eles, dentro daquela autoridade que eu digo, notoriedade, vamos dizer assim, para você ser um motorista bem sucedido, exemplar, para ganhar 5 estrelas, construir a sua empresa, como você cuidar do teu carro, né? O seu carro é sua empresa, seu negócio. Então, eu comecei a dar palestras, comecei a apresentar o aplicativo para eles através de auditórios, mesmo com máscara, mesmo nessa questão de pandemia, com poucas pessoas, a gente fazia de 10 em 10, porque era o limite. E nessa época, o Plaza, né, o shopping, algumas lojas estavam abertas já com máscara, com uso de máscara, etc., muito álcool gel. Eu estava estacionando ali perto do Plaza, me ligaram, recebi um telefonema e eu achando que era trote. Aqui é da produção da Plim Plim. Não vou dar Ibope, não. Mas não, mas concorrente não. Não sei. Pode falar. Quem manda aqui é você, manda aqui. Pode falar, depois eles cancelam a gente, então a gente pede, ou vai ser bom, ou vai ser ruim. Não, é interessante, né? Nada demais. A Globo me ligou, a produção da É de Casa, aquele programa É de Casa. Na verdade, eu confesso que, como, né, eu não sou muito fã, assim, de ficar assistindo muito programas tradicionais, né? Eu quase não tenho tempo, na verdade. Eu confesso que naquela época, 2020, aquela época, 4 anos atrás. Tá pertinho, tá cheio de perto. 2019 a 2020, foi 2020 isso. Quando o telefone tocou, eu não conhecia, eu não sabia que tinha esse programa. Aí eu achei que era trote. É do programa É de Casa, da Rede Globo de televisão. Eu falei, que programa? Aí como eu tinha um outro celular... Para de bobeira, eu estava estacionando. Aí como eu tinha um outro celular perto de mim, eu já estava parado, estacionado, e eu fui rapidinho, pesquisei enquanto estava com a pessoa, aqui é fulana de tal, da produção, aí eu pesquisei.
da apresentadora Thalita Moretti falando tudo, e eu realmente vendo que era. Né? É porque nós conhecemos você, conhecemos o seu perfil no Instagram, né? Nos identificamos muito, achamos muito bacana você é uma mulher falando com tanta autoridade para outras mulheres num setor tão masculino, né? E nós gostamos muito do teu perfil. A gente tem como fazer uma entrevista rapidinho com você aqui, porque a gente precisa de uma mulher como você. Isso era uma terça-feira, tá, meu amigo? A gente precisa de uma mulher como você no sábado agora, no No Projac, projeto. ao vivo, para falar sobre carro para mulheres, dar dica para mulheres. Eu, como? Quem? Tipo assim, a ficha não caiu. E aí eu falei, ai meu pai do céu, isso deve ser golpe. Eu falei, tá, tudo bem, vamos fazer uma entrevista sim. Eu sozinha naquele momento, o que eu preciso? O que eu preciso fazer? Olha, eu vou passar para você aí umas perguntas no WhatsApp, me responde, tá? Me responde rapidinho, que é a primeira etapa, depois vai vir a segunda etapa. Eu, tá bom, mas tem que ser agora, porque a gente está precisando, tipo assim, sexta-feira. Ela falou, sexta-feira você já tem que estar vindo aqui fazer um teste. Fazer um teste, sexta-feira, e era terça. Aí eu falei, ai meu Deus, só que os motoristas tudo me esperando. Fiz rapidinho ali, respondi umas questões ali que ela me passou, quem sou eu, aquelas coisas todas, como surgiu, a mais pessoal, né? E aí, em papum, mandei para ela. Eu falei, pelo amor de Deus. E aí eu fui, comecei a trabalhar ali com o pessoal, depois fui para a loja, depois ali da ação que eu fiz com os motores de aplicativo, fui para a loja, cheguei lá na loja. Inclusive, esse meu produtor estava lá também. Isso aí é o famoso Faísca. Roberto Faísca estava lá também, já querendo gravar alguns conteúdos comigo quando eu chegasse na loja. Quando eu contei para ele, pro Marcelo, pro meu esposo, na frente do Faísca, ele como produtor, que legal, me leva também. Só que meu esposo, Cíntia, isso é golpe. Meu esposo achando que era golpe. Enfim, ficou um pouco um pé atrás, Ansioso. achando que fosse. E eu tive que levar um carro do meu estoque lá pro Projac. Mas eu falei, mas por que não pode ser carro de vocês aí? Não, sim, a gente não tem ninguém dentro de carro, nós estamos saindo Lockdown. Não era lockdown que eles estavam usando, a palavra era... Quarentena? Não, que eles faziam... Skype, não, via... Eles estavam fazendo muita entrevista assim na televisão, de casa para a pessoa. Aí eles estavam saindo do mecanismo do de mecanismo, eles estavam fazendo muito assim, no lockdown, né? Fazendo de casa as entrevistas. Certo. Nós estamos saindo desse mecanismo agora e voltando pós-pandemia. Então, são pouquíssimas pessoas que estão aqui. O estacionamento do Projac está vazio, não tem, não é nem permitido. Porque o vírus estava circulando muito ainda, né? Nós estamos saindo desse mecanismo. Aí, só que, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque, assim, é algo muito pessoal, né? Passei por o último processo, quando foi na quarta-feira de tarde. Quarta-feira de tarde, algumas entrevistas ainda, eu pedindo um contrato para saber se era verídico, mostrando para o meu esposo, ele achando que era sequestro, que eu tinha que levar o carro lá para o Projac, alguém vai te sequestrar no meio do caminho, e eles não permitiram eu ir com alguém. Ele querendo ir junto comigo, né, meu esposo, o próprio também, o Faísca, querendo ir comigo, ela falou que não era permitido ainda, não podia entrar ninguém lá. Ah, mas lá fora pode ficar? Não, lá fora pode ficar, entrar não pode. Beleza. Mas aí fez o último passo, a questão da... Entendi. Né? Bagulhada, e aí você fez, você tomou, e eu falei, não, e estava nesse processo, mas tem um posto perto para você tomar. Não tomei, não vou tomar. Tá, deixa eu ver se vão te aceitar aqui dentro. E aí, enfim, aí depois voltaram e perguntaram se eu tinha feito o teste PCR, se eu poderia fazer também lá, faço, não tem problema nenhum, já fiz vários, faço aí também, não tem problema. Só que voltou depois a negativa. Ó, infelizmente, você não vai poder vir porque você não tomou agulhadinha, e aí não tomou e você não está livre de estar aqui. Se quiser falar isso abertamente, não tem problema não. Que a questão da agulha da vacina, é algo que a gente crê também, né? Que, como é que eu posso dizer? Como foi algo imposto naquela época, como condição de uma proteção, e a gente não tinha saído o decreto no estado do Rio, ainda não tinha saído o decreto. E aí, isso está relacionado a posicionamento também, então não é um problema falar sobre isso, porque é algo que a gente tem que... Eu respeito que ele quis tomar, eu super respeito, eu não sentia uma escolha, em paz, eu não me sentia preparada em paz em relação a isso, porque estava ficando tudo muito novo para mim.
E aí eu falei bem assim, não, e eu fiz prova de Deus também. Eu perguntei ao Senhor se eu era para fazer isso por conta de sucesso, seguidores ou não. E eu entendi que não era isso. Não era o momento. Não era o momento, não era isso. Não, eu não precisava disso, sabe? Deus falou comigo, e na palavra, eu fui na palavra. Muitas pessoas me chamavam de doidas, muitas meninas, mulheres, influenciadoras. Você é maluca, você é doida recusar uma proposta dessa. Se eu fosse você, eu tinha tomado vacina na hora. Isso é uma coisa muito interessante também, né? Porque, obviamente, a gente enxerga que isso aí seria algo que seria muito produtivo e muito grandioso para a sua carreira naquele momento. Porém, não está relacionado, mais uma vez, a só ter as coisas. Só ter as coisas. Então, existe um propósito que você tem que permanecer fiel. E não significa... Eu tinha feito um voto com o Senhor. E eu sou do tipo de pessoa assim, Bruno. Eu não vou ser trocada ou comprada. Não vou sofrer barganha por um prato de lentilha. Porque eu sei dos meus princípios. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei dos meus valores. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E teve uma palavra, teve uma liberação, teve uma revelação para mim. Quando eu pedi a Deus um sinal se era para eu ir ou não na quinta-feira, tá? Se era para eu tomar vacina ou não, se era para eu ir ou não, eu pedi ao Senhor, em secreto, para Ele falar comigo. Eu estava numa reunião online com vários franqueados de todo o país, Curitiba, Goiânia, vários franqueados desse aplicativo de mobilidade urbana. Eu estava participando de uma reunião, de um treinamento. O telefone da minha... Eu estava home office na quinta-feira à tarde. O telefone da minha casa tocou. Eu não sei nem o número do meu telefone até hoje, tá? Ninguém tem. Meu pai, minha mãe, ninguém tem, porque eu só tinha o telefone mesmo, só tinha telefone da internet. O telefone da minha casa tocou e estava me atrapalhando na reunião. E ele era sem fio. Eu rapidinho fechei lá a imagem da reunião, fechei o microfone, corri lá para pegar o telefone que estava tocando. E aí eu rapidamente falei, alô, por favor, estou numa reunião, me retorna depois. Quem está falando? Aí eu, não, é urgente. E eu fiquei preocupada, mas urgente se ninguém tem meu telefone? Não é meu marido, não é minha mãe, meu pai, minha sogra. Não é urgente, ninguém tem meu telefone. É uma palavra de Deus rapidinho para a tua vida. Aí eu voltei pro computador, fiquei lá, né, ouvindo, mas eu escutei sua mulher falar assim, não precisa me acompanhar por muito tempo, só anota aí para você ler depois. Vai lá em Tiago 1:11, a partir do 10, a partir do 10. Gente, amigo, quando eu esperei a reunião acabar, quando a reunião acabou, que eu fui na Bíblia, quando eu abri a Bíblia, gente, foi muito forte, Deus falando comigo. Tiago, você quer falar? Quer compartilhar? Tiago, deixa eu ver se eu estou falando certo. Tá lá o mensagem. Depois a gente coloca lá. Depois eu coloco, eu acho que é 1:10 ou 11, a partir do 11, que fala muito acerca de vaidade. Eu não me lembro agora o versículo, que fala muito acerca da vaidade, que tudo é vaidade e que eu não deveria que Deus, tipo assim, que Deus não quer que eu me corrompa através de vaidade. Ele fala muito sobre isso. E eu tomei assim um tapa na cara. Assim, entendeu também, né? Porque você já identificou logo o que era. Eu identifiquei que não era o momento, que tudo é vaidade. Eu falei, Senhor, eu preciso disso agora. Fama, sucesso, seguidores. Eu quero mais é que sejam seguidores de Cristo. Se for para influenciar para o Senhor, tá bom. É igual eu estar aqui. Também aceitei o convite que eu falei, ele fala a mesma linguagem que eu. Mas é lógico que independente de qualquer pessoa que me convidar, eu vou estar. Mas se eu não falar de Cristo, não sou eu. Se eu não falar de quem me criou, de quem me trouxe aqui, não sou eu, não é a Cíntia. Entendeu? Então, eu falei assim, pai, se é para eu ir para o Projac e eu tiver um espaço, eu na mente falando com ele, para eu falar do teu amor, seja para a Thalita Moretti ou para a audiência, se eu vou ter esse espaço para falar um pouquinho do Senhor, nem que seja um Deus te abençoe. O Senhor me dê essa condição de eu estar lá. Vai romper tudo e eles vão falar, não, pode vir, vamos fazer o teste PCR que você venha. Mas se não for para eu estar lá, se não for para um propósito, o Senhor corta esse mal pela raiz. E tudo só com o Pai. Eu não falei isso para Satanás ouvir. Satanás não tem poder de ouvir sua oração em mente. Não tem poder. O inimigo não tem. E eu fui, conversei com o Senhor e esse telefone toca. E eu escrevi na Bíblia rapidinho, depois quando eu li, meu amigo. Aí tinha Bina. Particular, né? Tinha Bina. Telefone, eu falei, eu quero saber quem é essa mulher. Eu vou ligar para essa mulher. Quem é essa mulher que me deu essa palavra? Aí eu fui, liguei. Não liguei. Tinha a Bina, tinha o telefone dela. Eu fui, liguei.
Não esqueço, Dona Estela. Por isso que eu falo, independente da religião. Eu não estou aqui pregando religião, não estou aqui falando de religião. Até porque o propósito aqui é empreendedorismo, mas que nos leva à nossa essência. Talvez Nossa seja algo que a verdade. gente encontra como pessoa. Para você abrir um negócio, ele não é, Bruno vai abrir uma loja de padaria. Não. Ele tem a ver com a sua identidade, com o seu propósito e uma missão também, né? É o que Deus determina para nossa vida. Não é aleatório. Não é aleatório. E eu tenho esse ministério também com mulheres, sabe, de ajudar mulheres. Então eu falei, se é para ajudar mulheres no meu segmento, então vamos ajudar também a romper barreiras através de Cristo, né? E aí, para resumir, porque eu acho que a hora já está muito avançada, não sei, não estou com o controle aqui do relógio, mas você me Não, fica à posiciona vontade, aí, fica tá? à vontade. Aqui tá? é onde tiver assunto, a gente vai embora. Me posiciona, porque minha história é um livro, né? Mas eu estou resumindo. E aí, quando eu liguei para essa mulher, foi muito forte, Bruno, foi muito forte. Eu falei, dona Estela, aqui é a Cíntia que a senhora ligou. A senhora não me conhece como Cíntia, a senhora não sabia nem com quem estava falando. Eu quero saber quem é a senhora, porque a senhora me deu uma palavra diretamente do trono. E eu quero honrar a senhora, porque eu estava precisando de uma resposta hoje. Eu precisava dessa resposta hoje. Eu pedi uma resposta ontem para o Senhor, mas falei, pai, eu preciso dessa resposta até amanhã, porque já sexta eu tinha que estar lá no Projac. Eu preciso dessa resposta. E o Senhor te usou, dona Estela. Te usou para falar comigo. Aí ela, sério? Aí eu, sim. Aí contei um pouquinho para ela. Eu falei, a senhora da onde? Ela foi e falou da onde ela é. Como que a senhora conseguiu meu telefone? Ela falou. Eu falei, a senhora, de qual religião que a senhora é? Independente de religião, eu quero saber. Eu sou testemunha de Jeová. Só que testemunha de Jeová, antes de existir pandemia, batia de porta em porta. A estratégia que Deus deu pra gente, que a gente fala Messias, Jeová. É Jeová. De Jeová. A estratégia que Jeová deu pra gente é pegar número aleatório, digitar número aleatório e levar uma palavra que Jeová mandou. A senhora discou aleatório? Aleatório caiu para a senhora. Eu falei, veio a resposta dos céus. Aí eu falei, dona Estela, independente da religião, a senhora foi usada por Deus. Independente de qualquer religião, Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Existe uma diferença de uma palavra aleatória, não é o caso dela, para uma palavra que de fato encaixa com o que você está vivendo. Porque quando não é de Deus, você ouve ali, mas descarta. Mas você consegue encaixar perfeitamente no momento que você está vivendo. Isso é muito legal. Amigo, vou te passar essa mensagem, vou te passar por ser muito profundo. Passa e te coloca lá na edição. Eu vou te passar depois essa mensagem, é muito profundo e eu entendi que não era o momento de eu estar, então, ainda naquele lugar. Talvez eu não estava preparada ainda para estar lá no projeto. Às vezes a gente entende, depois a gente passa a entender, mas é um lugar que poderia te direcionar para um caminho que não é o caminho que você queria. Será que aquilo ali não ia trazer tanto sucesso, tanta fama, tanto status que eu poderia perder o meu caminho, me perder no caminho? Então isso Deus falou muito profundamente comigo. Talvez isso ia trazer tanto status, tanta visualização, tanta coisa para mim, pensar convite daqui, convite dali, talvez eu poderia até mesmo, dentro da minha casa, deixar de ser aquela mulher que eu gosto muito, prezo muito, como uma mulher virtuosa, aquela que dá conta do recado, faz tudo muito bem feito dentro da sua casa, para o seu marido, para a sua filha. Eu gosto de atender bem às necessidades da minha casa, administrar a minha casa, administrar a vida da minha filhinha com excelência, a minha empresa com excelência, o ministério com excelência. Sempre fui líder de célula, líder de ministério em igrejas que nós passamos e até hoje nós somos, sabe? Já liderei mulheres como hoje nós lideramos empreendedores. Hoje a gente lidera empreendedores, empresários na nossa igreja. E aí agora eu vou chegar no projeto. Posso? Pode, que claro. É a finalização. 2018 passou, 2019 passou, 2020 passou, aconteceu essas questões todas. Foi assim, uma porta que se fechou, e quando chegou na sexta, ela falou assim, agora eu vou ter que arrumar uma pessoa correndo. Só para resumir a questão do projeto, ela conseguiu uma mulher lá do Rio, que trabalhava numa concessionária no Rio, e sábado de manhã cedo eu estava lá no ao vivo, não tinha nunca assistido o É de Casa, eu assisti o É de Casa, e foi lindo, foi bacana, uma mulher estava lá com o carro, mostrando todas as partes, dando dicas, foi maravilhoso, eu me identifico muito, parabenizo todas as mulheres que estão assim, quebrando protocolos mesmo, sabe, preconceitos, estão rompendo barreiras e estão dando seu recado, né? E assim, eu sou uma que levanta essa bandeira para dar o recado com excelência. É porque quando você faz algo para liberar, né, você não retém o conhecimento. Então, as pessoas que conseguem construir isso, você se sente realizado também. Você se sente feliz.
Tanto que não só na parte de digital, hoje você tem o ministério que você acabou de falar também, Ministério que Lidera acompanha Empreendedores. mulheres diretamente, né? De uma forma bem próxima ali. Bem próxima, amanhã é dia de célula. Aí hoje também, quer dizer, eu tô no trabalho, eu tô cuidando da filha, eu tô no trabalho, eu tô cuidando de casa, negócio, de casa também. E aí tô ali também cuidando de empreendedores, de discípulos da O célula. tempo todo. É a sua vida a partir de agora. Amanhã é a fé, todo final do mês, né? Toda hoje Marcela tem lá a festinha para eles, de empreendedores. E aí acabou que passou 2018 e aí 2023 recebeu o convite. Como é que foi esse convite do Altos Encontros? Foram duas e aí, o que aconteceu? participações, né? 2022, Deus falou bem assim, eu quero mais. Eu falei, mas pai, mais? Eu quero mais do que a Cíntia Bueno Personal K. Porque a Cíntia Bueno Personal K é uma pessoa. Eu quero um projeto. Eu quero um projeto que valorize pessoas, que inclua pessoas. Porque a Cíntia Bueno Personal K é aquela consultora, é aquela que dá dicas, é aquela que comercializa, empodera também. Porém, eu quero mais, porque eu quero que você consiga trazer à existência algo completamente assim, improvável. E aí eu falei, mas Senhor, Deus me deu um projeto lindo, mandou eu também escrever, que foi o Elas no Alto, Elas na Direção. Elas no Alto, Elas na Direção surgiu também depois dessa crise da pandemia, né? foi a segunda crise que a gente passou. Depois da pandemia veio, né, a questão muito difícil da gente se reerguer de novo. Se encontrar, se encontrar de novo, foi montar tudo. E Deus me deu o projeto Elas no Alto, Elas na Direção, que é para incluir as mulheres nesse segmento. Trazer para elas liberdade veicular, independência veicular, que é dizer para elas, aquela mulher que tem medo de dirigir, que ela pode perder esse medo, que ela pode perder esse bloqueio, que nós estamos aqui para ajudá-la. E aí eu falei, Senhor, como assim? E Deus começou a me desenhar. Vão ter pessoas, vocês vão estar qualificando pessoas, vão ter profissionais nesse projeto que vai estar ajudando mulheres a perder o medo de dirigir, a romper, a tirar a sua CNH, a sua primeira habilitação. Então, esse projeto tem o objetivo, a missão de cuidar do início ao fim. Até a prática ali, né? Acompanhar todos os processos. Acompanhar o processo, ela vai perder o medo, ela vai tirar sua CNH, ela vai querer comprar o seu primeiro veículo. Eu queria ver minha esposa tocando o pneu do meu carro assim, vai lá, troca lá. Ela vai comprar o seu primeiro veículo, ela já não vai ser mais enganada, porque ela vai conhecer o seu produto, ela vai conhecer sobre as partes mecânicas do carro. Inclusive, em uma das minhas palestras, eu faço uma analogia das partes mecânicas do carro com a parte do nosso corpo. Sim. Por exemplo, mais fácil de associar ali o que ele tem. Para a mulher, porque a mulher é muito, né? Não, meu corpo, minha vida. Meu corpo. Então tá, ok, beleza, você tem que se cuidar, você tem que se tratar legal. Mas vamos cuidar do carro também? Não, é que tem diferença, para você né? não trazer prejuízo para você, para o seu bolso, também não trazer dificuldade para o empresário? Toca aqui. Quer dizer, você fazendo uma manutenção preventiva, você vai evitar problema no seu veículo, vai evitar problema para a loja ou para a concessionária, e assim é uma cadeia. Então, assim, o projeto tem essa finalidade também. Mulheres mecânicas, eu fiz uma live com a primeira mulher do Brasil que abriu uma oficina mecânica só para mulheres. Só para mulheres? A Águida Olive. Eu sou fã da Águida. Foi minha primeira live na pandemia. Eu achei essa mulher em Brasília, entrei em contato com ela. Vamos fazer uma live juntas. Estou apaixonada pela sua coragem. E eu entendi o porquê que ela abriu a primeira oficina mecânica do Brasil para mulheres. Fica lá em Brasília. Oficina Meu Mecânico, o nome da oficina dela é Oficina Meu Mecânico, mas é tudo rosa. Lacinho, tudo rosa. E só tem mecânicas. É lindo. Ela já foi premiada pelo Sebrae, enfim, várias empresas. E aí eu entendi a dor dela. Então o projeto Elas no Alto, na Direção, entende a dor das mulheres. A Águida Olive, por exemplo, ela foi enganada por um mecânico. Ela levou o carro dela, ela foi enganada, e quando ela perdeu a confiança naquele homem, no sexo masculino em relação ao carro dela, ela falou, não, para tudo. Eu vou fazer curso. Eu vou me especializar nessa área.
ela fez curso, ela se especializou e hoje ela é uma mulher premiada. Hoje ela dá palestras, ela dá curso para outras mecânicas e ela forma mecânicas. Então, assim, é deixar um legado. Ela deixou você deixar superando aí vários desafios, preconceito que de fato é um mundo completamente ainda masculino, né? Ainda masculino. E está rompendo. Hoje eu já conheço várias mulheres nesse segmento de oficina mecânica, donas de oficina, mulheres que estão dando curso de mecânica. E o projeto é isso, é unir essas mulheres, aquela que é uma instrutora de veículo, é uma mecânica, é uma lojista, você trabalha com higienização, uma higienizadora, é uma despachante. Aí eu conheci mulheres, por exemplo, a Carla maravilhosa da isenção, que foi minha primeira missão no projeto foi isenção para PCD. KLM Isenções, a Carla é uma parceira do projeto, hoje ela cuida dessa área do projeto, né, para isenções para mulheres PCD. A KLM, nós temos psicólogas, psicoterapeutas, psicanalistas se unindo ao projeto para a gente montar o Gama. Na verdade, já construímos o Gama. O que é o Gama dentro do projeto Elas no Alto da Direção? Grupo de Apoio Mulheres no Alto. Gama, Grupo de Apoio Mulheres no Alto. São essas psicólogas que estão ajudando outras mulheres a romperem e perderem o medo de dirigir. Então, todas as áreas, são todas as áreas. E o bacana disso tudo é que ele vai muito além de automóveis, né? Ele vai em construção de personalidade. Se ressignificar. As mulheres se ressignificando. Aquelas que achavam que era completamente dependente da figura masculina para levar um carro numa oficina ou para ir numa agência de carro, numa concessionária, avaliar, fazer uma avaliação. Hoje tem mulheres avaliando. Hoje as mulheres sabem, algumas mulheres sabem. Opa, peraí, não, tá muito além. Não, meu carro não vale só isso. Meu carro tem tantos KM baixo, não, os pneus estão zero. Olha só, pneu usado, tudo funcionando, tudo em dia. Meu carro não tem um rasgadinho no couro do banco, enfim. Então, hoje elas têm autonomia para falar isso. Então, o projeto quer trazer essa autoridade, essa autonomia. Esse projeto, ele tem... Vai ser o início de 2023. E ele tem alguma página, você também pode compartilhar com o pessoal, para as mulheres que estão ouvindo aí esse vídeo. Então, o projeto também tem a página no Instagram, @elas no alto, elas na direcão, tá? Não tem cedilha nem o tio. Então, elas no alto, elas na direcão. Nós estamos num movimento muito bacana de live toda terça-feira. Toda terça-feira eu faço live com mulheres especialistas. Tem um nome essa live, né? Que eu até cheguei a acompanhar. Movimento Elas no Alto na direção. Terça agora passada tivemos uma... Tem um nome sugestivo, né? Que é TPM, né? TPM, Terça das Mulheres. Por isso que a gente faz toda terça-feira, que é terça-feira TPM, Terça para as Mulheres. Para as mulheres se identificarem, entrarem ali, tirar dúvidas e a gente dá dicas. Tem dia que tem terça-feira que eu estou com vendedora de automóveis, tem terça-feira que eu estou com mecânica, tem terça-feira que eu estou com um especialista em avaliação e assim vai. Então tem mulheres que são donas, né? Só uma pausazinha para ver o... Chamada ou a bateria? Acho que já passou, né? No horário. Então, pegando 1h24. Tá bom? Tá bom? Tá bom, intenso. Oi? Você aí completou isso aí? Não, é porque ele deu mais chique. Fazer uma pausa. Vamos lanchar?